muito especial para nós, porque trouxe uma revelação muito bacana, pelo menos para mim, eu creio que para muita gente aqui. Jesus, ele podia na cruz olhar para cima, ele podia olhar para os lados, ele podia olhar para frente, para baixo, mas ele nunca mais ali, ele poderia olhar para trás. É o que muita gente tem feito, olhado para trás e deixando de usufruir de tudo aquilo que Deus tem guardado. Eu acho que é onde o cristão tem que seguir cada vez mais olhando para Cristo, olhando para o reino. E é isso que nós buscamos todo dia, essa força em Cristo, junto com os irmãos da igreja, junto com uma palavra abençoada, para que a gente continue sempre olhando para frente e jamais olhar para trás. Foi magnífico, isso impactou muito a minha vida, porque eu tenho olhado para frente, para o lado, mas para trás, jamais. Então olhe para o alvo, olhe para Jesus, siga em frente, avante e não retroceda, não olhe para trás. Isso é maravilhoso. Amém. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém. Dizem que os olhos são as janelas do coração. Através do olhar, sem você falar uma palavra, você pode dizer muitas coisas, sentimentos que estão no coração, desejos da nossa alma. Existem vários tipos de olhar. Existe o olhar de paz, existe o olhar de alegria, existe o olhar de fé, existe o olhar de incredulidade, existe o olhar de reticência, de dúvida. Mas existe também aquele olhar de firmeza, de convicção e de determinação. Quando uma pessoa está alegre, você vê alegria nos seus olhos. Quando uma pessoa está triste, você vê tristeza nos seus olhos. Quando uma pessoa é sincera e verdadeira, você vê a sinceridade e a verdade dentro dos seus olhos. Quando uma pessoa é enganosa, é ludibriosa, quando uma pessoa é mentirosa, você também consegue enxergar a mentira e o engano no seu olhar, sim ou não? Por isso, olha só, a Bíblia diz que no Calvário, Jesus não apenas falou, na cruz do Calvário, Jesus olhou em muitas direções. E as direções que Jesus olhou tem muito a ver com a nossa vida, porque as direções que Jesus olhou são as mesmas direções para as quais eu e você precisamos olhar. A cruz de Cristo, ela tem uma obra dupla. A morte de Cristo, ela tem um poder substitutivo e ela tem um poder inclusivo. A substituição, Jesus tomou o meu lugar na cruz. Ele morreu por mim, amém? Mas na inclusão, eu morri com Ele, eu entrei na sua morte, eu participei da morte, da ressurreição, e hoje participo também da sua vida. Alguém diga glória a Deus. A Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor, se torna um só espírito com Ele. Você foi amalgamado com o Espírito do Senhor. Seu espírito e o Espírito de Cristo é uma coisa só, de maneira inseparável. Então, quando nós olhamos para a crucificação de Cristo, nós enxergamos algumas atitudes que Jesus teve na cruz, que manifestam o coração de alguém crucificado. E nós cantamos nessa noite aqui:
uma música que diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E a música é muito fácil de cantar. O nosso desafio é viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, uma vida de crucificado, de alguém que está pregado na cruz, que morreu juntamente com Cristo. E ali na cruz, como um crucificado, Jesus olhou, e é sobre esse olhar do crucificado que eu quero falar com você. Primeiro, a Bíblia diz que na cruz, Jesus olhou para cima, Jesus olhou para os céus, Jesus olhou para o Pai. Na verdade, já no ministério de Jesus, Jesus sempre olhava para os céus. Quando aconteceu a multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres, cerca de 12.000 pessoas, 5 pães, 2 peixes, era impossível alimentar uma multidão. Mas a Bíblia diz assim em Mateus 14:19, e tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olha o que diz agora: erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Quando você estiver passando por momentos de escassez, de necessidade, precisando de provisão, você deve levantar os seus olhos aos céus. É para cima que você deve olhar. É do Senhor que vem a nossa provisão, amém? A Bíblia nos relata também que certo dia Jesus foi chamado à casa de Lázaro. E aqui nós temos um exemplo muito forte, Jesus olhando para cima novamente. Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou atrasado, 4 dias, já está sepultado, cheira mal. E a Bíblia diz, olha que coisa interessante, João 11:41, tiraram então a pedra, e Jesus, o que Jesus fez? Levantando os olhos para o céu, disse: Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouves. Ele estava diante de uma situação de impossibilidade. Todas as vezes que você estiver vivendo uma situação de impossibilidade, você precisar de um milagre, não é para o homem que você deve olhar, você deve olhar para o Senhor. Você deve olhar para os céus, você deve erguer os seus olhos aos céus, sabe? E agora nós vamos encontrar Jesus no último momento da sua vida. Ele está pregado na sua cruz. E qual é a direção que Jesus olhou, irmãos? Jesus olhou para o céu, Jesus olhou para o alto. Ele podia levantar os seus olhos, ele podia erguer a sua cabeça. E ao meio-dia, à 9ª hora, a Bíblia diz em Mateus 27:46, por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonastes? Ele estava olhando para o céu. Quem está crucificado com Cristo, sabe que provisão vem dos céus. Quem está crucificado com Cristo, sabe que socorro vem dos céus. Quem está crucificado com Cristo, sabe que salvação vem dos céus. Por isso, o salmista, no Salmo 121, verso 1 e 2, ele disse assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo respondeu: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Ei, você entrou aqui nessa noite precisando de socorro, o seu socorro vai vir do Senhor. Ei, você entrou aqui nessa noite dizendo: meu Deus, quem vai me socorrer? Quem pode me ajudar? Eu estou te dizendo, Ele pode te ajudar. O seu socorro virá dos céus. Meu socorro vem do Senhor. Tem gente que acha que o socorro dela vai vir do pastor. Não, o pastor é só um instrumento de Deus. Tem gente que pensa que o socorro dele vai vir da sogra. Não, vai vir do cunhado, vai vir do cheque especial. Não, o seu socorro virá do Senhor. Olha o currículo dele bem pequeno: Criador dos céus e da terra. Aleluia. Sabe uma outra frase que define a expressão viver pela fé? Paulo utiliza: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Que viver pela fé? Depender de Deus. Irmão, a palavra dependência, quanto mais
você vai envelhecendo, menos você quer depender de qualquer coisa. Entendeu? Quando você é criança, você depende. Mas quando você vai ficando jovem, adulto e amadurecendo, você não quer depender de nada nem de ninguém. Mas nós temos que ainda assim depender do Senhor. Para muita gente, depender de Deus parece entrar numa fria. O que você sente no coração quando alguém fala de isso aí? Só Deus. Você fala, ai, misericórdia, ninguém pode me ajudar. Fala, não, só Deus. Imagina, eu sou um médico oncologista. Você vem no meu consultório, faz o exame e traz para eu interpretar o exame. Eu olho para o seu exame e digo, olha, realmente a sua situação está difícil, a sua vida está nas mãos de Deus. O que você pensa? Vou morrer. Eu sou um piloto de avião. Você entrou lá no meu Boeing 757, estamos lá na altura cruzeiro, de repente uma turbulência, né? Uma turbulência. Aí eu digo assim, senhores passageiros, aqui vos fala o comandante Lafayette, né? Tem que ser um nome assim, né? Comandante Lafayette. Estamos passando por uma turbulência. Realmente está muito complicado. Eu queria dizer que a vida de vocês está nas mãos de Deus. Você dorme depois? Você reclina a poltrona, você viaja em paz e fala, meu Deus, estou mal. É assim que as pessoas pensam. Conta-se que um piloto de avião entrou numa turbulência dessa, e aí ele viu que não conseguia controlar, estabilizar a aeronave, e ele começou a pedir socorro à torre, Mayday, Mayday, Mayday e tal. Situação de emergência. Falou, o que foi? A aeronave perdeu a estabilidade, estamos chacoalhando, estou preocupado de cair. Ele falou, não se preocupe, tem um botão vermelho, olha para cima, aperta o botão. O piloto falou, eu já apertei. Ele falou, então, pega esses 2 comandos ao lado direito e levanta ele. Ele disse, já levantei. Ele falou, tem uma alavanca no lado esquerdo, puxa a alavanca. Ele disse, eu já puxei. Ele falou, então repita comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é fácil quando você está passando por situação assim, mas você tem que aprender que as mãos de Deus é o lugar mais seguro da face da terra. Quando você pensar assim, meu Deus, só o Senhor, agora você está bem. Não como aquelas pessoas que ficam desesperadas. Dizem que um grupo de irmãos foi fazer um passeio de barco aí na Ilha Grande. E aí no meio da travessia o mar começou a ficar revolto e chacoalhar o barco de um lado para outro. E aí a irmã que estava lá, responsável, com um grupo de adolescentes, levou todo mundo lá para baixo, ficou tentando acalmar. Esse menino desesperado, ela falou, fica quieta aí que eu vou lá falar com o piloto. Aí chegou lá, falou, piloto, qual que é a nossa situação? Ele falou assim, olha, nós estamos todos nas mãos de Deus. Ela falou, nossa, estamos tão mal assim? O que passa na cabeça das pessoas? Estar nas mãos de Deus é uma fria, é uma furada. Só que não, na hora da morte, a Bíblia diz que Jesus olhou para cima, e essa deve ser a nossa atitude, a atitude daqueles que dizem como o apóstolo Paulo, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou com Ele. Decida de uma vez depender de Deus, mas depender de verdade. Crucifique a carne todos os dias, crucifique essa incredulidade, leva para a cruz esse medo e aprenda a depender do Senhor. Irmãos, eu creio, nós temos uma promessa de Deus para esse ano. Esse é o ano da aceleração. O Senhor está encurtando coisas. Hoje, eu pensei que era fevereiro, nós já estamos em março, é o 3º mês do ano. E já aconteceu muita coisa, ainda muitas coisas vão acontecer. Mas para você experimentar essa aceleração de Deus, você tem que aprender a depender do Senhor, amém, queridos? Muita gente
lê esse texto da crucificação e diz assim: pastor, Jesus, no final não ficou boa a relação com Deus, porque ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Ele já não podia confiar como antes. Falei: ei, calma aí, vamos ler a Bíblia até o final, porque o texto não termina aí. A última palavra de Jesus, sabe qual foi? Lucas 23:46, diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. Qual foi a última coisa que ele fez? No final ele confiou a sua vida toda nas mãos do Senhor. No final ele disse: é nas tuas mãos que eu entrego o meu espírito. É nas mãos dele que nós temos que entregar também a nossa vida, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Sabe, eu quero desafiar você, independente das circunstâncias. Primeira direção que você tem que olhar: olhe para o alto, olhe para cima, olhe para os céus, olhe para os montes. É de lá que virá o seu socorro, é de lá que virá a salvação, é de lá que virá a provisão, é de lá que virá a cura, é de lá que virá a restauração. Tudo que você precisa, há um depósito nos céus. Eleve os seus olhos para o alto, olhe para o Senhor. Então na cruz, primeiro lugar que Jesus olhou para cima. Segundo, a Bíblia diz que Jesus olhou para os lados. Na cruz, Jesus podia olhar para os céus, para o Pai, para o alto, mas ele também podia olhar para o lado. Olhar para o lado, esse olhar para o lado foi um olhar de salvação. Esse olhar para o lado é o olhar de ajudar, de servir ao próximo. Os evangelhos relatam que do lado de Jesus foram crucificados 2 malfeitores. À sua direita, segundo a tradição bíblica, extra-bíblica, diz que esse malfeitor que foi crucificado à sua direita, a igreja católica chama de o bom ladrão, Dimas. Mas não tem bom ladrão. Qualquer um que é ladrão não é bom, né? E à sua esquerda, Germas. Estavam esses 2 malfeitores sendo crucificados, Mateus 27:38, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que esses ladrões, esses malfeitores estavam ali justamente porque cometeram roubos, porque cometeram furtos, porque transgrediram a lei. Eles estavam ali porque mereciam, mas Jesus nada tinha feito para estar naquela cruz. E no Evangelho de Lucas nós lemos que esses 2 ladrões começam a discutir na cruz acerca de Jesus. Enquanto um despreza, o outro invoca por salvação. Ouça o que eu vou te falar: ao longo da vida, 2 pessoas se relacionam com a cruz de Cristo. Aqueles que desprezam a cruz, desprezam o Evangelho, desprezam a graça, desprezam a mensagem. Eles ouvem, entra por aqui, sai pelo outro lado. Eles não têm aquela atitude de aplicar fé e receber a salvação. Mas sempre existe aquele que se abre para o Evangelho e que recebe ao Senhor Jesus. Quem sabe você não é essa pessoa que entrou aqui nesta noite dizendo: eu sou essa pessoa, que preciso dessa salvação. E aqui em Lucas 23:39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu dizendo: olha só que coisa, imagina aqui comigo, Jesus está crucificado no meio, à direita tem um ladrão, à esquerda outro malfeitor crucificado, e esse que está na esquerda começa a insultar a Jesus, dizendo: você é Cristo, salva-te a ti mesmo, salva a gente também, mostra aí que tu és Salvador, você não é nada. E o outro que estava do outro lado, ele começa a repreender aquele. Ele não está falando com Jesus, ele está falando para o outro: rapaz, quem você está falando? Olha o que ele diz aqui: respondendo-lhe porém o outro repreendeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele está repreendendo o outro malfeitor. Agora ele vai dizer para Jesus, ele vai dizer, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Meu Deus, naquele momento Jesus poderia olhar para ele e falar assim: amigão, tem a mínima condição, está difícil, eu estou aqui crucificado, eu já preguei, já dei todas as chances, vocês não quiseram ouvir, e agora você quer que eu salve você na hora da minha morte? Mas Jesus resolve ali na cruz servir ao próximo. Ele ainda encontra forças para olhar para aquele ladrão e dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele diz: todo mundo que chega no paraíso chega acompanhado de um anjo, mas você vai entrar acompanhado por mim, eu te levarei. Aleluia. Aleluia. Como é difícil, irmãos, fazermos o bem a alguém quando estamos sendo injustiçados, acusados, escarnecidos, caluniados. Como é difícil para nós encontrar amor para derramar quando nós fizemos o bem a vida toda e recebemos em troco ingratidão. Tivemos decepções na vida. Todos vocês que me olham aqui nessa noite, todos vocês que me acompanham online, já tiveram algum tipo de decepção na vida, já sofreram algum tipo de ingratidão. Por isso, sabe por que Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: ei, irmãos, aos Gálatas, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por que ele fala isso? Sabe por quê? Não? Porque fazer o bem cansa. Cansa. Tem hora que você diz assim: acabou, chega, eu não vou mais ajudar ninguém, eu não socorro mais ninguém, eu só faço bem, só recebo mal, ninguém reconhece. Pensa Jesus na cruz, o que ele fez? Ele curou, ele restaurou, ele alimentou, ele confortou, ressuscitou, ele passou a vida ajudando as pessoas e fazendo bem. E as mesmas pessoas que por ele foram ajudadas, quando Pilatos colocou a escolha Jesus, pensa bem, Jesus e Barrabás. Jesus era o Filho de Deus, Barrabás um homicida. Sabe quem que eles escolheram? Barrabás. Nem Pilatos assim entendeu. Ele falou: vocês estão loucos, o que eu vou fazer de Jesus? Se vocês estão mandando soltar Barrabás, eu faço o que com Jesus? A uma só voz gritavam, como um grito de torcida organizada: crucifica-o, 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 crucifica-o. Eu pergunto para vocês: quem de nós aqui suportaria tamanha afronta de passar a vida ajudando, investindo, cuidando, amparando, socorrendo, e no final alguém diz: crucifica? Tomara que perca mesmo, tomara que se dê mal. Aí depois a pessoa olha para você e fala: puxa, você pode me ajudar? Senhor, o Senhor pode me ajudar? Jesus olhou para ele e falou: ei, para isso eu vim, ainda dá tempo, ainda estou vivo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é poderoso demais. Que Jesus podia estar ali amargurado, falando o quê? Você me fez muito mal, eu estou aqui injustamente. Mas quem foi crucificado com Cristo sabe que vale a pena servir a Deus servindo os irmãos. Quem já foi crucificado com Cristo tem prazer. Pastora Rê ontem ela pregou uma mensagem aqui, era uma capacitação, virou uma conferência, né? Cheguei aqui, isso aqui estava lindo, irmãos, lindo, cheio de líderes, discipuladoras, e ela estava falando de Neemias. O povo tinha ânimo para servir, ânimo para trabalhar, estava ali reconstruindo. Por que muitas pessoas têm dificuldade de servir? Porque não estão crucificadas, sinceramente.
Você tem até um crucifixo no peito, mas não está crucificado com Cristo. Porque quem está crucificado, amigão, enquanto tiver forças, ele vai servir. Enquanto tiver fôlego, ele quer fazer o bem, ele quer abençoar. Aleluia. É muito difícil para o carnal abrir mão do seu conforto para servir os demais. Mas Jesus na cruz, ele tem que ser um exemplo para nós. No capítulo 14 de Mateus, você vai ler uma coisa interessante. Jesus está lá ministrando, e chegam os discípulos e dizem para ele: Senhor, acabaram de matar João Batista. O texto diz assim: Jesus, saindo à parte, ficou sozinho. Eu entendo que, humanamente falando, Jesus sentiu a perda de João Batista. Era seu irmão, era seu primo, era seu precursor, era alguém que ele estimava muito. E de repente ele diz: fulano morreu. Olha, irmãos, eu não sou contra o luto. Eu já perdi um irmão, eu já perdi o meu pai, eu sei o que é luto. Você fica ali, você sente a perda. E Jesus saiu. Mas o texto diz assim: e atravessando para o outro lado, encontrou uma multidão, e imediatamente começou a ministrar. Quer dizer, ele acabara de ter uma perda, estava de luto, abriu mão do seu luto, porque ele se compadeceu daquela multidão. Eu não sou contra luto, mas tem gente que faz luto até da unha encravada, pastor André. Fala: irmão, você sumiu. Não, que eu desencravei a unha, estou 3 dias de repouso. 3 dias? Uma unha? E se perder um dedo? 1 mês, e se perder uma mão? Não vai mais sair de casa? Não, eu respeito o sentimento das pessoas, mas eu quero dizer para você, que quando você está crucificado com Cristo, você vai ter esse coração para servir. Amém? Havia um irmão que ele andava com um carro, no carro dele tinha um adesivo assim: a serviço do Rei Jesus. Mas ele não dava carona para ninguém. Mas o adesivo estava lá: a serviço do Rei Jesus. Depois o Senhor me deu a revelação que ele só dava carona para Jesus, mais ninguém. Esse não está crucificado. Deixe o Senhor usar a sua vida, amém, querido? Seja instrumento na vida de alguém. Tem 22 anos. Quantos anos eu falei? 22 anos que tem célula na nossa casa. Hoje são 2 que reúnem simultaneamente. Sempre vão irmãos, sempre a célula cresce, sempre multiplica. Para nós uma alegria, uma honra receber. É um dos momentos mais agradáveis da semana. Nós sentimos o prazer de receber as pessoas ali. Por quê? Porque esse é o coração do Senhor. Seja servo, lidere, discipule, abra sua casa, trabalhe na escala dos servos, se disponha a ajudar na sua rede, vá servir nos encontros com Deus, sabe, consolide os novos na fé, faça a obra do Senhor, conforme já foi falado aqui nessa noite. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pastor, minhas forças é o seguinte: eu trabalho muito, só consigo sábado e domingo, conforme as suas forças. Só consigo à noite, conforme as suas forças. Pega essa noite e dedica para o Senhor. Porque na sepultura, para onde vais? Não há obra, nem realização, diz a palavra do Senhor. Agora, quem está crucificado sabe que vale a pena. Por isso Jesus estava ali, ó. Primeiro ele olhou para onde? Para cima. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas ele olhou para o lado e disse: hoje mesmo, nós vamos entrar de mãos dadas no paraíso. Você vai entrar comigo hoje. Jesus olhou para cima, Jesus olhou para o lado. Mas em terceiro lugar, Jesus também olhou para baixo. Não para baixo porque ele estava depressivo, mas porque a cruz estava no alto. Ele estava na verdade olhando para frente, para aquela multidão que estava ali diante dele.
Jesus olhou para cima, olhou para o lado e olhou para frente também. E lá no meio daquela multidão estavam os seus algozes. Lá no meio daquela multidão tinha familiar, tinha gente que tinha tido um familiar curado. Lá no meio daquela multidão tem gente que comeu aquele dia da multiplicação do Big Mac, do McFish, né? Pão e peixe. Mas que agora não reconheciam o Senhor. Então, agora nesse momento, Jesus com o coração cheio de amor, meu Deus do céu, Ele vai olhar para baixo, para aquela multidão à frente, para liberar uma palavra. E qual foi a palavra que Ele disse? Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, vamos todos comigo, 1, 2, 3. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu Deus do céu. Jesus tinha sido cuspido, humilhado, ultrajado, trocado. E no meio daquela multidão, o povo que gritou, crucificam, crucificam. O mesmo que curtiu lá no Instagram e falou, bênção, palminhas, hosana ao que vem, ao nome do Senhor. No outro dia, crucificam, crucificam. Ali haviam pessoas que receberam os ensinos do Senhor Jesus. E Jesus podia naquele momento fazer igual Tiago e João. Tiago e João, um dia Jesus estava viajando, ficou tarde. Aí ele estava perto da cidade dos samaritanos e falou para Tiago e João, olha, consegue uma hospedagem para nós. E eles foram de hospedagem em hospedagem. Quando eles diziam que era para eles e Jesus, eles falavam, não, aqui ele não vai hospedar não, ele não é samaritano. Aí João, o discípulo do amor, aquele que diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. João, que teve aquela visão na ilha de Pátimos. João, aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus. João disse assim para o Senhor, Senhor, o Senhor quer que nós oremos agora para que venha fogo dos céus e consuma esse povo? Você fala, nossa, que terrível, meu Deus, pastor. E era o discípulo do amor igualzinho a você. Você é cheio de amor, mas cheio de desejos homicidas também. Você nunca sentiu vontade, não, de se eu pudesse fazer cair fogo, botava fogo nisso aqui agora? Você já ficou chateado numa loja por ser mal atendido? Pensou assim, em bater a porta e quebrar o vidro? Pensou não, né? Já ficou preso numa porta giratória de banco? Que você tira o relógio, o celular, o cinto, ele fala, não, tem uma moeda aí. Você fala, não tem nada, já tirei tudo e tal. Aí ele olha para lá e diz, não, tem alguma coisa aí, está travando. Que controle? Está travando. Aí você sente vontade de quê? Você fala, se eu fosse um homem bomba, eu explodiria isso aqui agora. Se você fosse do Islã, era um homem bomba em potencial, com certeza. Você fala, não, pastor, não é assim. Eu acho que Deus olha do céu para você nessa noite e fala assim, você é meu malvado favorito. Irmãos, Jesus podia naquela hora, estava todo mundo na frente dele, falar assim, Senhor, manda fogo do céu e consome esses inimigos. Mas ele não faz isso. Ele vai liberar perdão. Esse é o nível e a dimensão do amor que o Senhor nos chama para andar, sabe, para conhecer e para manifestar hoje. Só consegue perdoar quem já teve a revelação das dimensões do amor de Deus. E quais são as dimensões do amor de Deus? Efésios 3:17 diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, a revelação mais importante desse universo é quando você entende o quanto você é amado por Deus, o quanto você é amada
por Deus, você é objeto da sua graça, sem merecimento, sem fazer nada, sem fazer por onde, né? Ele decidiu voluntariamente amar você. E nada é mais importante do que conhecer o amor de Deus. Aí Paulo diz assim, olha, você tem que ter, o amor de Deus tem dimensões. Ele fala, o amor de Deus é largo. Você tem que conhecer a largura. Por que ele é largo? Porque ele alcança a todos indistintamente. O amor de Deus é derramado aqui. Ele pega o pobre, o rico, o graduado, o semi-analfabeto, o que mora em condomínio fechado, o que mora na comunidade, aquele que frequenta restaurante, aquele que come marmita todo dia, aquele que tem um cabelo loiro, que tem um cabelo preto, que tem um cabelo liso, que tem um cabelo enrolado, que não tem cabelo. O amor de Deus é para todos. É largo. Ele alcança todo mundo indistintamente. O amor de Deus alcança um Nicodemos, doutor da lei, e uma mulher adúltera pega em flagrante adultério. Quando ele diz, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Qualquer pessoa pode ser mudada, porque o amor de Deus é largo o suficiente para alcançar a todos, amém? Quantos já foram alcançados pelo amor de Deus? Amém? Aleluia. Mas ele diz, o amor de Deus também é comprido. Nos fala que o amor de Deus abrange todos os tempos. Não é restrito a um período de tempo. Muita gente fala assim, porque o Deus do Antigo Testamento era severo, o Deus do Novo Testamento é amor. Não, querido, você está equivocado. Lá em Gênesis, Deus já era amor, quando ele sacrifica o cordeiro e cobre a nudez de Adão e de Eva. Você vai encontrar o amor de Deus no livro de Salmos, quando ele diz assim, que a sua bondade dura a vida inteira, a sua ira é um estalar de dedos. Você vai encontrar o amor de Deus lá na experiência de Oséias, quando ele diz, vai, toma uma mulher de prostituição, leva para sua casa, e você vai casar com a infiel, e vai amá-la como eu amo esse povo infiel. O amor de Deus é revelado na antiga aliança e na nova aliança. Ele cobre todos os tempos. Ele começou lá em Gênesis e ele vai até Apocalipse. O amor de Deus envolve o seu passado, envolve o seu presente e envolverá o seu futuro. Ele te amou lá atrás, Ele te ama hoje e Ele te amará para sempre. E se você crê e recebe, dá-lhe um aplauso e dá glória ao seu nome. Aleluia, porque o amor de Deus é cumprido. Aleluia. Paulo diz também, o amor de Deus é alto, não apenas largo, não apenas comprido, mas ele diz, ele é também imensurável, ele é alto. Qual é a altura do amor de Deus, pastor? É a altura que separa os céus da terra, que fez o Deus se tornar homem, conforme diz João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A altura do amor de Deus é a distância que fez Deus se encolher na forma de um embrião e ficar 9 meses na barriga de uma mulher, para que os pastores nos campos pudessem ouvir no nascimento do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador da humanidade, aleluia. Ele abandonou a sua glória e se fez carne, sangue, e veio habitar entre nós, aleluia. E Ele agora sabe o que você sente, porque Ele sentiu na sua própria pele. Olha, irmãos, não tem ninguém aqui que possa dizer assim, ninguém me entende. Deus te entende, o Senhor te entende, porque Ele foi homem, como homem Ele foi tentado. Você está sendo tentado, Ele foi tentado. Eu fui traído, Ele foi traído. Eu fui abandonado, Ele foi abandonado. Falaram mal de mim, falaram mal dele. Por isso, quando você vai orar, a Bíblia diz que Ele entende plenamente e até intercede por você diante do Pai que está nos céus. O amor de Deus é tão profundo. É o último aspecto. O amor de Deus é alto, mas Ele também é profundo. Por que profundo? Você lembra da parábola do filho pródigo? Olha a profundidade desse amor. O menino sai de casa, desperdiça a herança, volta com a mão na frente, outra atrás, roupas rotas,
corpo fétido, sem um centavo na carteira, ele ensaia um discurso e diz: eu vou pedir um emprego ao meu pai. E a Bíblia diz assim, olha: e o pai o avistou de longe, e correu, e o abraçou, e cobriu de beijos, e disse: ei, hoje nós vamos dar uma festa, mate um bezerro cevado, eu quero muita música hoje nesse lugar, traga roupas novas, anel para o dedo, sapato para os pés, porque meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E a Bíblia diz que passaram a regozijar-se. O que é estar crucificado com Cristo? É você conhecer essas dimensões do amor de Deus. E quando você conhece o amor de Deus por você, você vai ter um coração perdoador. Você vai ter aquele olhar de Jesus, dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Perdoar é como cortar cabelos e unhas. Se você não fizer isso de vez em quando, você vira um monstro. Eu já perdoei ano passado, você vai ter que perdoar esse ano de novo. Você perdoa hoje, perdoa amanhã, perdoa depois de amanhã. Senão o perdão te estraga. Por isso tem tanta gente azeda, amarga, amargurada na vida, sabe? Eu não estou dizendo que é fácil, mas para muitas pessoas é muito mais fácil dizer otorrinolaringologista do que dizer perdão. Você fala aí paralelepípedo, ela repete na hora, paralelepípedo. Puxa, fala perdão, não sai, difícil, né? Mas o crucificado não, o crucificado vai perdoar. Na cruz, Jesus olhou para o alto, amém? Na cruz, Jesus olhou para o lado. Na cruz, Jesus olhou para baixo. Mas tem uma coisa que eu tenho que falar para você. Vou precisar aqui de duas pessoas. Vem aqui, Wagner, você. Tem que vir mais um aqui. Cadê? Já vem um do louvor, né? Vem cá, Caio, vem cá. Eita, agora é... Eu falei, já vem dois do louvor. Só que o Wagner não é do louvor, mas hoje ele vai ser, né? Então vai ser o contrário. Olha só, é que você sabe que a cruz que Jesus foi crucificado era a cruz que deveria ser de Barrabás. Então era uma cruz maior do que Jesus. Então você vai ser Jesus, ele vai ser a cruz. Você é a cruz, você é a cruz. E ele é Jesus. Olha aqui para mim. Na cruz, Jesus podia olhar para cima. Na cruz, Jesus podia olhar para o lado. Na cruz, Jesus podia olhar para frente. Jesus podia olhar para baixo. Mas na cruz, Jesus não podia olhar para trás. Quem está crucificado não consegue olhar para trás. Ele já não tem essa mobilidade toda. Ele agora está preso com Cristo. Por isso, você nunca vai ouvir Jesus dizendo assim, aleluia. Nunca você vai encontrar Jesus dizendo assim: Pedro, eu não aguento mais, hoje vai ser meu último discipulado. E acabou. Você não vai encontrar Jesus dizendo assim: João, a última célula, leva para outra casa que aqui não vai dar mais não. Não. Você nunca vai ver Jesus depois de pregar dizer: hoje eu estou muito cansado, olha, vou fazer o seguinte, está na hora de dar vez para outro e me liberar. Vou dar um tempo. Não pode, porque na cruz você pode olhar para cima, você pode olhar para o lado, você pode olhar para baixo, mas você não pode olhar para trás. Você entende, irmão? Jesus falou assim: ei, quem colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Obrigado. Você fica, ele vai, você fica, já fica aí, já pode subir. Por que eu estou falando isso para você, meu irmão? Porque muita gente
está dizendo assim, está cantando, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. De repente ele desce para a cruz e fala, acabou, eu vou para onde eu quiser. E ele começa a olhar para trás. Não, você não tem mais essa opção. Quem está crucificado não tem mais essa mobilidade toda. O máximo é do lado, o máximo é para frente, para o alto você pode, para trás nunca, para trás nunca. Não é tempo de retroceder, não é tempo de parar, não é tempo de voltar atrás, é tempo de avançar, é tempo de caminhar para frente, é tempo de prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. E você que entrou aqui nessa noite, meu irmão, dizendo, para mim chega, basta, vou parar, ei, por que você acha que o Senhor te trouxe aqui nessa noite? A questão é, você está crucificado ou está solto? Porque quem está solto, ele olha para qualquer lugar, ele pode olhar para trás, mas quem está crucificado não, a cruz te prende, a cruz te segura, a cruz te sustenta, a cruz tira de você a opção de retroceder. Por isso, o autor de Hebreus diz assim, olha, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem mais prazer nele. Hebreus, quando vai desafiar os crentes que estavam desanimando por causa da perseguição, ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do Pai. Ele suportou a cruz, mas ele já estava decidido antes, que lá no jardim do Getsemane, orando, antes de ir para a cruz, a Bíblia diz lá em Mateus 26, 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como é que ele termina a oração? Como ele termina a oração? Eu vou fazer o que eu quero, não tem pastor que me convença, não adianta líder vir falar comigo. Foi isso que ele falou? Foi isso não. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja o que eu quero, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. O Senhor falou, então a minha vontade é que você beba. Sabe o que ele fez? Ele bebeu. Ele falou que se tem que beber o cálice, eu vou beber o cálice, mas eu não vou retroceder. Irmão, você quer viver um ano de aceleração? Vou dar uma dica para você de $1 milhão. Quebra o retrovisor, não olha mais para trás. Filipenses 3,13 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Amanhã alguém vai te encontrar e vai dizer, ei irmão, você ainda está lá? Prossigo para o alvo. Ei fulano, ainda lidera? Prossigo para o alvo. Ei fulano, vai para o discipulado? Prossigo para o alvo. Ei fulano, está trabalhando no encontro? Prossigo para o alvo. Eu estou caminhando para frente, para o alvo da soberana vocação, Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Quem está crucificado, meu irmão, já esqueceu o passado, já não olha para trás, já não retrocede. Eu quero declarar nessa noite, ninguém vai olhar para trás, ninguém vai retroceder, ninguém vai jogar a toalha, sabe? Deus tem um futuro glorioso para você, Deus tem planos de bênçãos para você, irmão. Você está a pouco espaço, pouco tempo de um grande milagre de Deus na sua vida. Ele diz, eu é quem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar ao vosso tempo aquilo que desejais no vosso coração, aleluia.
O Senhor está planejando coisas boas a seu respeito, mas você não pode retroceder. Nós vamos olhar para frente, amém, queridos? Quantos estão crucificados com Cristo? Então fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na cruz, Jesus podia olhar para cima. Na cruz, Jesus podia olhar para o lado. Na cruz, Jesus podia olhar para frente. Mas na cruz, Jesus não podia olhar para trás. Esse é o seu lugar, essa é a sua posição. Aleluia. Declare: já estou crucificado.